Quando nasceu menina, o pai disse: que pena. Cresceu, apesar disso, uma criança morena. Conseguiu completar o 4º ano de grupo, ajudava na casa e se acabou o estudo. Casou jovem e virgem, não lhe valeu de nada, fez docinhos caseiros, o marido a espancava. Também fez seus 3 filhos para não fazer mais. Aceitou coito oral, aceitou coito anal, aceitou coito anual. Hoje, aos 70 anos, faz fila em hospitais. Recebe uma pensão de R$ 100 mensais. E está aí, sobrevivente, incomodando a presidente. Poemas não são para serem publicados. Poemas são drag queens rolando piteiras em puteiros. Ou somos nós, poetas velhos de caras borradas, poetas de 5 centavos. Poemas não são para serem publicados. Poemas são para serem escritos, às vezes rasgados, às vezes guardados. Podem ser confessionais, imorais, de vanguarda. Podem ser apenas a voz humílima do guarda. Podem ser uma criança. Mas, em geral, são sem esperança de serem publicados. Poemas custam caro e não fazem o mesmo efeito de um chopp, não fazem o efeito de um baseado. Poemas não servem para trepar nem nada. Nem sequer tente publicar os seus poemas. Faça-os voltar calados às gavetas. Com eles, ninguém se meta. Dormirão como dormem os drogados, tristes, gelados, pesados, mas serão sempre únicos, sempre ineditamente mediúnicos. Sempre salvos das graças das prebendas. Sempre coisas pudendas, ainda que sujos. Poemas sempre úmidos, nocivos, fim de feira, maus de venda e de vida. Não são nem mesmo um incentivo à leitura, pois quem vai querer ler linhas quebradas, oriundas de almas? Idem. Nesse apartamento, nesse prédiozinho de apartamento da rua Tabatinguera, por algum mistério, eu acho que tinha de 5 para 6 anos, por algum mistério eu estava olhando no pequeno vão do prédiozinho, aquele vão interno do prédiozinho, aquele poço que se chama, de repente eu olhei para cima e vi o Zeppelin passando. Foi um mistério, foi um milagre, foi uma coisa mágica que aconteceu na minha vida que eu nunca mais esqueci. Vocês podem não crer, mas eu tinha 5 anos, menos um pai, mais imensas perguntas. Não se sabe por quê. Eu amava a vizinha. Talvez esse tremendo orifício na alma, talvez essas bonecas que metiam medo. Não entendia nada. Tinha um pé de alecrim e a garganta apertada. Quando passou lá em casa, o Zeppelin. O alemão me deu esse presente. Até hoje sou grata. O pássaro prateado, principalmente quieto, totalmente sem bulha. Bulha? Palavra estranha, como um Zeppelin. A Casa da Rua das Flores era a sede da tipografia Palottini, a primeira sede da tipografia Palottini. Meu pai trabalhava para o pai dele, João Palottini, que era o dono da tipografia Palottini. Nono, eu tenho uns poemas e eu queria imprimir. Eu disse, faz, vai lá e fala com o pessoal. Pode fazer. Aí eu fui lá, falei com os operários, falei, o velho deu ordem para a gente fazer esse livro, vamos fazer esse livro. Fiz uma capinha muito simples,
Mas esse livro não tem nada de especial, a não ser o fato de ter sido um livro feito lá, na tipografia, praticamente com as minhas mãos, com auxílio dos próprios operários que me faziam a revisão e tal, e conduziam aquele trabalho. Então foi uma coisa que ficou muito gravada no meu coração como uma obra de amor de todo mundo junto. As minhas velhas tinham lá os seus modos de aldeias antigas. Guardavam o dinheiro em lenços enrolados e depois enfiavam assim no meio dos seios. Era um dinheiro que cheirava a leite, a suor, a comida e a provação. Um dinheiro sofrido. As minhas velhas sabiam das coisas. Fui eu que me esqueci. Do meu avô Guido, que é a história de como ele se tornou anarquista na Itália. Depois veio para o Brasil e como ele quis divulgar o ideário anarquista pacificamente, falando com as pessoas, e como ele foi assassinado. Por isso, por conta dessa ideologia que ele tentava. Como ele falava italiano, ele ia para os colonos italianos e colocava as ideias deles, e os colonos, naturalmente, se rebelavam contra os seus patrões, que eram os velhos latifundiários. Então um desses aí falou para um carinha qualquer, o cara vai lá e dá um tiro pelas costas. E assim foi. Eles conseguiram fazer. Não há coisas que recordem. Há coisas indiferentes. Não há dias infelizes. Há, no fundo dos retratos, histórias de antigamente. Há nos cabelos em ordem, nos penteados exatos, essa impressão de passado, limpo, liso e condensado. Meu avô, o dos bigodes. Minha avó, dos grandes cachos. Não sei, mas às vezes penso que vai ver. Tenho por baixo da minha infelicidade alguma grande vontade de ser meu antepassado. De 64 para diante, foram 20 anos de tentar dizer o que eu achava a respeito de liberdade, a respeito de direito do indivíduo, de ser do indivíduo, de cada um de nós ser o que quer ser, o que pode ser, de respeito ao próprio ser da gente, que inclui o respeito ao ser do outro. Quer dizer, eu me respeito a mim, eu respeito os meus sentimentos, os meus atos, as minhas palavras, e eu respeito as tuas. Eu respeito os teus sentimentos, os teus atos, as tuas palavras, o teu ser. Isso eu acho que é anarquismo. Não é anarquismo para mim, não é chegar e quebrar as vitrines. Isso já é outra coisa. O Anatole Rosenfeld, que foi um grande professor meu, dizia: a sociedade onde não existe o sonho do anarquismo não merece ser vivida.
não tem pelo essa besta, ou te derruba. Cerejas, meu amor, mas no teu corpo. Que elas te percorram por redondas e rolem para onde eu possa buscá-las. Lá onde a vida começa e onde acaba. E onde todas as fomes se concentram no vermelho da carne. Das cerejas. Quis achar no teu corpo uma loucura nova. Alguma coisa viva que lá não estava e que era só minha e que eu te emprestava. Então deu-me saudade do tempo em que teu corpo, fruta à prova, já era por si só uma loucura nova. Olha, sempre são os amores que a gente tem que conseguem impulsionar a gente para dizer coisas. Mas eu tenho 3 livros iniciais que eu acho que eu ainda estava tateando, ainda estava procurando. E quando eu escrevi os poemas e publiquei os poemas de um livro chamado A Casa, aí eu disse, opa, agora eu existo como poeta. A partir daí eu estou existindo como poeta, isso aí é poesia boa que eu posso fazer. Há grandes rombos no telhado. A casa é toda uma paisagem lunar. Meu Deus, aqui faz um frio. Em Ouro Preto faz frio, mas lá é muito bom. Ninguém sabe de quem a casa é. As galinhas ciscando completam o doméstico. Meu Deus, aqui é muito triste. Em Paris também é triste, mas lá a gente vive mais. Verduras estão suspensas sobre a terra macia. A casa desmoronou, pouco a pouco, como uma cara. Meu Deus, a gente envelhece. Aqui, a gente envelhece como em qualquer outro lugar. A casa se desmorona ou está sendo construída? Quem reconhece o instrumento, pois que de aço são todos? Os tijolos se acrescentam, porém são desordenados. O cimento já é túmulo. Antes fora areia e água. A cal não é campo branco, mas mortalha vertical. A caliça é fim de casa. A poeira é resto de casa. As pedras que foram casa jazem no chão. A casa foi definida. Não a deixem atraiçoar-se. Não deixem que a casa fuja ao prometido calor. A casa, sob ser teto, deve ser leito e ser som. A casa sobe ou se desfaz? A casa existe ou ilude? Senhores, a casa é um mito? A casa é um rito fúnebre e gelado, pois que nominalmente é lugar de aconchego. Façam com que ela se cumpra ou prossigam no labor. Não, a luta minha, é besteira ficar contando papo e tudo, mas a minha luta contra a censura, contra a opressão, contra a falta de liberdade, é uma luta desde sempre, desde a faculdade, começou na faculdade, que a gente saía com a bandeira
eu nem sei como podia fazer isso. Com a bandeira brasileira a gente saía andando pelas ruas. Eu tenho uma fotografia que não sei onde anda, na Avenida São João, pegando donativos, dinheiro e tal, para defender sei lá, era petróleo naquele tempo, mas eram sempre lutas assim contra a opressão. Naquele tempo a gente ainda não tinha barriga, lembra? A gente acreditava na Uni, na Torre do Petróleo é Nosso. A gente não entendeu a morte do Getúlio. Você foi exilado lá fora. Eu fui exilada pra dentro. Você casou. Eu não. Você voltou. Eu não. Hoje, você acredita? Eu não. Eu queria voltar a viver um dia da minha juventude. E qual seria esse dia? Seria o dia em que eu soube, em que eu olhei na vitrine da faculdade e vi a lista de gente que tinha entrado e eu estava nessa lista. Foi um dia fantástico, é impossível descrever. O beijo da liberdade no Largo de São Francisco. Os cafés da madrugada no Largo de São Francisco. Entre uma aula e outra aula, as colunas e seu peso, o pórtico e sua mágica, e os velhos nomes escritos. No Largo de São Francisco, a abertura, a aventura, a loucura inicial. No Largo de São Francisco, o som da fala no ouvido de alguns mestres basilares e de outros esquecidos. O duro ensino tortuoso, a lei imposta e entendida, o código justiniano e os sons da política. No Largo de São Francisco, meus amores, meus amigos, tudo que era começou no Largo de São Francisco. Ano após ano, caminho, mas estou sempre rodeando o Largo de São Francisco. Sonho voltar e me entendo no Largo de São Francisco. Sempre estive renascendo, sempre estive me fazendo, amando no espaço livre do Largo de São Francisco, que agora está mais cercado, agora está mais exíguo. Até onde o possuiremos? Até onde é largo aquilo? Até onde vai tudo isso? Foi lá na faculdade que eu comecei a sentir um pouco mais o meu ser, a minha maneira de ser, a minha maneira de sentir, que era diferente da grande maioria das pessoas, né? E claro que não podia lá dentro, apesar de eu ter dito que eu fui muito bem tratada, acolhida quando eu entrei, no momento que ocorreu a eclosão da minha homossexualidade, aí eu sofri muito. Aí houve manifestações de intolerância, manifestações de preconceito e, mais ainda, manifestações de rapazes que estavam de olho em mim e que não se conformavam de me perder para alguém que eles consideravam menor, né? Que é outra mulher. A juventude ouve como um fruto. Hoje habito uma casa, polpa madura de mulher, meu corpo. Amanhã haverá uma flor. Não sei onde. Há um dia em que se espera a lua com todos os pássaros despertos. Há um dia em que o perfume dos jasmins ofusca. Há um dia certo. Nesse dia de lâmpadas acesas, eu te esperei como se espera a morte. E a vida mesma era tu, colheita das camélias, ponto de encontro dos perdidos no aeroporto, porto da sorte.
mas um raio cortou a árvore, e o vento adversário veio dizer-me que não vinhas, que era tarde ou cedo ou qualquer coisa veio o vento me dizer na noite escura e ácida. Eu me deitei, no coração relâmpagos de alarme, e a lua não bastou para consolar-me. De manhã, no outro dia, só as folhas amargas, peito aberto e um cavalo correndo sobre a areia. Nenhum corpo veio dar à praia. Nenhuma notícia do afogado. De morrer em ti, nesse teu corpo estranho, num espanto feroz, feito de febre e fúria. Feliz pelo que tive, amante enquanto dure, alta fonte do amor e seu limpo rebanho. Alta fonte do amor e seu limpo rebanho. A tua alma assassina assistirá contente a um sonho agonizante, e por si só perdido, e sonho do meu sonho, esse fim terá sido nada verdadeiro, o falso de quem sente. Morrerei nos teus olhos, morrerei nas memórias do teu mundo cabal, cada falso de histórias, rupturas, padrões, fábulas, ossos, chifres. Sentirás o meu peso, isso que não sentiste, senão como um olhar, talvez mau, talvez triste, serei por fim em ti, para que me decifres. Hei de morrer em ti. Descer até o fundo e, quando o sentimento esteja maduro, provocá-lo e feri-lo para que a voz aflore, mas sem meias medidas, sem cautela e sem pena. Assim o poema. Bom, falando em poemas em geral, esse já dá a resposta nele próprio. A gente tem que estar predisposta com uma carga muito grande de coisas para serem ditas, carga que está começando a sufocar, está começando a apertar o coração, né? Você diz, opa, não posso brincar em serviço, porque está apertando o coração. Aí você vai fuçando para ver de onde vem essa coisa. Você tem que ir no dolorido, e cutucar, né? Cutucar a ferida, cutucar o que dói. Às vezes, até fazendo um poema, você consegue cutucar a ferida de tal maneira que ela vai explodir e depois ela vai se curar. Às vezes não, às vezes você só cutuca e só dói. E fica por isso mesmo, depois vamos ver. Mas o bom é quando você cutuca e aí ela dói muito e depois ela se cura, porque você disse o que estava te acontecendo. Na medida do possível, a gente sempre diz na medida do possível. A gente nunca sabe se de si mesmo, se disse de uma maneira apreensível. Eu não digo compreensível, porque poesia não foi feita para ser compreendida propriamente, mas para ser apreendida. Se você disse de uma maneira que pode ser apreendida, aí, legal, serviço feito. Meu filho está na sarjeta. Alguém matou o meu filho. Tinha poucos anos e poucas culpas o meu filho.
Era drogado e vencido, meu filho. E era moço, igual aos outros, meu filho. Era carne, pele e osso. Ninguém me disse por que matou o meu filho. Acho que alguém que molestou. Acho que alguém o marcou para morrer. Para morrer. Meu menino. Eu parei, como sempre, só em parir as mulheres. Com dor e com esperança, como nascem as crianças. Alguém o ensinou a usar isso que usam os malditos. Dinheiro, sempre. Dinheiro, dinheiro e o gozo da vida. E muita festa, e muito ruído, e um amor mal resolvido. Não sei dizer mais o que isso. Não sei dizer. Está dito. Dorme como um rico que fecha os seus olhos. Os homens são iguais só dormidos ou mortos. Dorme como um rei que adormece no seu quarto. Os homens são iguais só de olhos fechados. Descansa o seu corpo que desde a nascença já era diferente das outras crianças. Que não nasceu igual, nem nasceu livre. Nasceu com sua fome que jamais sacia. Dorme, meu menino, como uma criança. Quem te vir dormindo, deitado de bruços, verá tua cabeça tão menosprezada, teu corpo franzino, mal alimentado, tuas mãos abertas que não possuíram nada de teu. Na figura de fragilidade, de só teu, o sono, que não custou nada. Dorme desolado, dorme desmentido, do teu corpo marcado brotarão 15 tiros, ou então 15 moedas para 15 mendigos tentarem, como os ricos, subornar o destino. Como que uma anarquista, né, se dedica a fazer poemas bíblicos? Como é que tem esse anarquismo e os poemas bíblicos? Como convive esse universo do anarquista com a Bíblia? É que a Bíblia é uma fonte literária, além de historiográfica, além de mitológica, ela é uma fonte de tudo, né? A Bíblia é um livro para ser lido, não de ponta a ponta, mas de vez em quando você ir lá e ler um livro dentro, ou alguns versículos, ou alguns capítulos e tal. A Bíblia é imortal, é por isso que ela é tão importante, né? Agora, isso não significa que você esteja de acordo com as coisas que são ditas ali, especialmente com as coisas, por exemplo, do Novo Testamento, né? O Novo Testamento já é uma coisa para você dizer, acredito, creio, vou nessa. Mas o Velho Testamento é muito mais história, literatura, mitologia, antropologia, loucura, tem um pouco de tudo. E você pode escrever um poema sobre Adão e Eva sem acreditar que propriamente Adão e Eva existiram. Quer dizer, é uma forma de você tomar o mito e recondicioná-lo, reutilizá-lo para tentar fazer um bom poema em cima de um mito, mas isso não obsta que você creia ou não creia naquilo. Quem é o irmão de quem e quem não fora? Quem ama sua irmã, quem não a ama? Quem vê o seu ser por dentro e não por fora? Quem sente a mãe ser mãe, quem a sente, ama? Quem sabe onde a corrente se derrama e o sentimento represado estoura? Quem prevê que tal lenha dá tal chama que a uma extingue e a outra se demora? Posso eu saber se não te fui irmã em uma terra de antes? E se fosse?
Quem sabe o que protege e o que consome? Tudo foi mesmo sangue na manhã do mundo. E o sangue é doce. E o sangue é fruto rubro. E o fruto é fome. Não quero saber para onde vai tudo. Nem quero perguntar de onde vem tudo. Muito menos querer compreender para que tudo. Só queria saber por que esse Deus mudo. A minha mãe é a água que nasce entre as pedras. A minha mãe é a água onde um dia eu quis me afogar. Afogar-se é querer beber de toda a água, porque essa é a nossa mãe, e sem ela não vivemos. Embora esse viver seja somente ver morrer nossa mãe sem poder fazer nada. O que é São Paulo para você? É o lugar onde eu nasci, o lugar onde eu vou morrer, o lugar onde eu quero viver sempre. Uma cidade feia, infelizmente, é uma cidade feia, uma cidade maltratada, mas que me provoca, justamente por isso, uma sensação de filha, sabe? Eu tenho vontade de proteger São Paulo, de melhorar São Paulo. Às vezes eu sonho, digo, se eu tivesse poder, eu fazia isto, aquilo. Onde vão levantar um edifício, eu dizia, não vão levantar edifício, deixa o jardim. Onde querem derrubar não sei o que, eu diria, não derruba, isso é uma coisa tão linda, tão bonita, tão significativa. Eu tenho, em relação a São Paulo, uma relação de mãe para filha. Agora, reconheço todos os defeitos que ela tem, mas eu só quero viver aqui, viver só aqui. São os travestis do Hilton. São tão alegres, rapazes. Ah, confessa, alguma vez já correste de salto alto? Podes ir, em ti não dói. Sabes lá o que é ser dois? Quem faz a barba de manhã, Joãozinho ou Vivian? Quem vai ao enterro da mãe? Podes rir, não te faz rugas. Quem é que empreende a fuga guardando a dignidade? De quem é a identidade? Quem apanha dos milicos e quem paga o silicone? Quem atende o telefone e quem tem faniquitos? E aquela esquizofrenia, quem se autodefiniria antes que um outro o defina? São tão bonitas, meninas. Sim, podemos ser felizes ou não façamos o gueto. Queremos ser objetos. Onde estão nossas raízes? Que o cílio não se desfaça, que o dente não apareça, que a barba espessa não cresça. Há 1000 porradas na praça, há 1000 gringos de avidez. Quem sou eu? Quem são vocês? Somos os travestis do Hilton. Tão alegres contumazes, tão loucos, tão felizes, ou quase. Qualquer dia a gente se encontra no Marco Zero, num meio-dia em ponto de sol a pino. Vamos olhar onde é o norte, onde é o sul. Levo você a ver os vitrais da catedral depois de comer pastel, beber garapa. Mais tarde, aí a gente vai chorar na cama, que é lugar quente. Eu te ensino umas coisas que só eu sei. Você me conta da sua vida desde criança. A gente fica ouvindo as pombas arrulharem. Pode até ser que Deus me faça esse favor. Me dá você de vez. Doce praça da República, macia de dama da noite, assim
grande bicha. Ai, eu te amo. Amo teus grandes cavalos castanhos, teus sanitários épicos, tuas crianças. De um lado, a antiga escola. De outro, a moderna. No meio, o verde varal dos hippies, onde as imagens pintam no maior pique. Nessa noite estival, este cheiro inaudito, sexual e quente, ai de mim, e maldito, normalizou a praça. Antes, reduto de meninas que dizem que davam as danadinhas, hoje viuvíssimas. Tempo em que havia zona e tolerância, tempo em que havia idade e puberdade e infância. Tempo de adolescência e gritaria e matagal e moita para o coito. Agora é tudo a mesma putaria. Se nos jardins ou nos confins, se Pacaembu ou Murumbis, salva-se apenas a concupiscência dos jogadores de futebol que se amontoam. Os inocentes ao primeiro grito de gol. Salvam-se os índios da cidade em teu mato, praça minha. Por vício a caneca de prata, dama da noite por cocaína. A poucos passos, a cavalaria. Viva la muerte! Para os mais tímidos. E és tão escura como as fissuras das nossas almas daninhas. Quem quer cores, tem as flores ali no Largo do Aroche, que são virgens. Mas no escuro da noite é que estão as vertigens, no escuro de tua alma que mata aos poucos de dor a fina flor dos amantes. Ai, praça, o que era antes e o que hoje somos, mais que marginais, mortos de amor, a fina flor. Os domingos são claros, há laranjas abertas à beira das calçadas, abacaxi cortado na boca dos meninos. Todas as mães são levadas a todas as cantinas e macarrões em fio são longamente desenrolados no meio do dia. São Paulo é um bom bandido. Os amigos se tocam, apalpam as feridas. O Bexiga se ilumina. Há novos antiquários e hambúrgueres antigos. São Paulo, São Paulo, que grande briga. Prometo que serei melhor se segunda-feira Deus me permitir sonhar contigo. Eu posso dizer com clareza que é uma das maiores poetas deste país. Uma poetisa realmente perfeita, exata, clara. Ela não tem medo de dizer poemas, ela não tem medo de escrever poemas. Ela é corajosa, ela é muito corajosa. Eu estou sendo roubada. Eu quero contar ao mundo que eu estou sendo roubada. De mil formas e modos eu estou sendo roubada. Eu sei que os ladrões me roubam por necessidade. Ou eu quero crer que me roubem por necessidade. É doído demais pensar que são ladrões vulgares, que roubam já por hábito ou simples vocação, que estão acostumados, que já se acomodaram, que me tomam por fraca ou indefesa. Na verdade, sou fraca e indefesa. Esses ladrões se valem da distância e da surpresa, de aleivosia e de noturnidade. É um crime hediondo porque premeditado. Roubam-me porque creem que tenho mais do que eles. Coisa que, aliás, às vezes é verdade. Estamos sendo todos fartamente roubados. Quadrilhas nascem como pé de alface. Passaram os pedintes a gatunos. Passaram os larápios a assaltantes. Se inquiridos, se enganam. Interrogados, mentem. São capazes até de devolver-te a culpa.
Passei a ser refém dos meliantes. Ameaçam sorrindo com seus dentes brancos. Dizem que passam fome e ostentam suas armas. E se não pagas, matam a quem sequestram. O que também pode ser é seu assecla. Quero que saibam todos. A miséria, a intolerância, os becos sem saída, os cortiços de barro, os antigos solares com árvores gigantes, os plátanos, os caldos, as raízes, come quem pode, os machetes já estão embainhados. Mas também dos palácios saem ladrões. Organizam-se todos, falam celulares, trepidam os anexos, sacodem os andares. Sacerdotes ministram, ministros refazem. Vêm também das montanhas e dos verdes mares, sobretudo em caríssimos blindados, com seus ternos claros e suas gravatas, principalmente das florestas, pobres delas. Também das praias, das cidades e das praças, das avenidas à beira-mar plantadas, onde à noite pululam namorados, onde se pode, eventualmente, ser roubado, como num baile, como num parque, como num banco de estado. Cuidado, cavalheiros, estáis sendo roubados. Se não sois os ladrões, estáis sendo roubados. Também, por outro lado, se o sois, mais descuidados. Dolorida e cansada, como se em minha mão estivesse uma chave abrindo a casa de antes, onde mães dominavam as mães, essas matronas que ensinadas ensinavam e só pariam filhos que pudessem guardar. Que não se esqueça a praça e os meus amigos ouçam. Eu estou sendo roubada. Pouco importa o motivo. Importa o lucro líquido, o dinheiro, o táxi, o dinheiro do lixo, o dinheiro da roupa e da gasolina. O dinheiro pessoal em pleno socialismo. Os ideais perdidos. Os ideais perdidos. Eu estou sendo roubada de uma esperança antiga, de supor que era lícito ser limpo, de supor que era certo a um compromisso responder com cumpri-lo, de lições muito antigas de fenianos e de democratas, quando era carnaval, o tempo de viver desordem transitória, quando beber era uma alegria própria e o perfume dos bailes era só perfume. Os democratas. Eu estou sendo roubada em fim de ser, de estar, de minha morte certa e indisponível, dos meus dentes na cova e os bronzes dos sepulcros. Perdoai-me o mau gosto e os mais tumultos, e os relógios de pulso, senador, ditador. Senhor, onde o esconso do maior escondido deste mundo? Onde é que a gente está indo, Renata? Nós vamos pra academia, A gente tá indo pra academia. O que você vai fazer lá na academia? Eu vou participar da entrega de um prêmio Juca Pato, do qual, por acaso, eu sou ganhadora. E intelectual do ano? E intelectual do ano também. Ela tem uma forma de se comunicar que é muito cativante. Renata sabe se comunicar de uma maneira como poucas pessoas. Ela é simples. A Renata descobriu a simplicidade. Enquanto nós, intelectuais, queríamos ser intelectuais, rebuscávamos as nossas ideias, ela simplificava. Ela simplificava com uma profundidade incrível, exatamente como é a obra da Renata. E vão todos os atores, os pequenos e os maiores, os
Luz, estátua viva, garantindo a sua vida. Os de cine e de TV, a quem todo mundo vê e a quem todo mundo nega, no meio da noite cega, sonhando com seus abraços. Vivam também os palhaços, ventrílocos e acrobatas, gente de todas as datas e de todas as origens, machos lindos, putas virgens. Vivam todas as atrizes, as cômicas e as